Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café, saber como estão o desenvolvimento das lavouras, lá conversando com o gerente da mesa de operações da Minasul, Eberson Sastre. Tudo bem, Eberson? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela, a todos que nos ouvem e nos assistem. Prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Eberson, vamos no início, vamos dizer assim, né? A gente estava fazendo uma brincadeira agora, nem tem o que falar do mercado do café, não é mesmo? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, né? Essa onda de calor, né? Esse forte clima seco novamente que vem aí atingindo as principais áreas produtoras de café aqui no Brasil, tem voltado ao foco e tem voltado com preocupação total nessa fase de desenvolvimento final das lavouras. Como que está a situação aí para o sul de Minas? Como que estão as lavouras aí pela região? Rafaela, realmente o clima é o grande fator que eleva preços, mexe na oferta ao longo de vários anos e ultimamente isso está mais acentuado, né? Então, na nossa área de ação, creio que em todo o sul de Minas, a gente está com um período já longo, sem chuva. Então, as chuvas de janeiro e fevereiro, elas ficaram abaixo da média. Isso é prejudicial para o café, uma vez que o período agora é de granação, de enchimento dos grãos. Então, é a fase em que a planta define realmente o tamanho do grão, né? Então, sim, a gente está preocupado, acho que o mercado inteiro tem essa preocupação. As plantas, visualmente, elas estão bonitas e o fruto está lá, porém, eu não sei como que vai ser a reação da planta em função dessa provável falta de água, né, que tivemos nesse período essencial para a granação. É algo que a gente vai perceber, acredito eu, mais no início da safra, quando começar a beneficiar, a processar os primeiros lotes, ali a gente vai ver o rendimento, o tamanho das peneiras e tudo mais, né? Mas realmente é preocupante. E como que está também a questão da saneidade, né? Eu sei que também esse período, principalmente as altas temperaturas, traz aí uma certa infestação de algumas pragas e doenças. Vocês estão passando por algum tipo de situação como essa por aí, Eberson? Rafaela, o pessoal tem tido toda a atenção e todo o manuseio necessário, né? É, eu acredito que atualmente os produtores têm cuidado com muito mais carinho do que antes, né? Isso em função do preço atual do café. Utilizaram produtos que contribuem com a maturação, para acelerar a maturação. E eu não tenho ouvido e nem visto grandes relatos de pragas ou doenças nesse período, tá? E com relação também aí vamos dizer o mercado hoje, né? Esse mercado que tem aí, né, tá muito volátil, de fato sustentado aí, como a gente comentou, ainda mais nesses últimos dias por as altas temperaturas, a falta de chuva nesse período que tem trazido a preocupação, né? Como que está com relação ao preço, Eberson? O que você tem aí para nos dizer com relação a essa precificação aí, principalmente nas bolsas internacionais e em Nova York? Muitas vezes a gente tenta buscar uma resposta no produto, né, no café, e a gente não encontra, Rafaela, essa resposta. Olha bem, né? Eu estava olhando aqui em percentual. Esse ano o café subiu 36% de janeiro para cá. Depois ele realizou 15%, uma realização normal, né, para o tamanho do movimento que teve para cima. Agora, recentemente, de agora, segunda, terça e ontem, o café subiu 12% em 3 dias. Ele subiu 4.300 pontos. Hoje ele realizou 2.215 pontos. Caiu 5,5 praticamente por cento. Subiu 12 e caiu 5% em 3 dias. A resposta não está no café em si, Rafaela. A resposta está nas ferramentas, ela está no lado financeiro. Essas oscilações têm muito a ver com a parte técnica do mercado, fundos que investem pesado, que estão olhando inflação, taxas de juros. Então,
todo esse movimento, é lógico que tem o respaldo do lado fundamental, que não mudou praticamente nada. Para cair 2.300 pontos hoje, choveu, o que que houve? É uma realização apenas de 3 dias. Por que que subiu 12% em 3 dias? Então, o fundamental, ele dá um respaldo mais a longo prazo. O consumo, a gente não está percebendo ainda indicadores técnicos reais de queda no consumo, embora a gente percebe muitas especulações em função desse preço. E não tivemos chuvas, né, nesse período agora. A única coisa que apareceu foi uma previsão de chuva para o fim da próxima semana, em torno de 50 milímetros. A gente não sabe se ela vai realizar ou não. Mas o fato é que essas oscilações, elas não estão ligadas intimamente à oferta e demanda de café, diferentemente se a gente olhar um pouco mais para frente, já para a safra nova de agosto, setembro para frente, ali sim já é um mercado mais da própria commodity. E, Eberson, outra preocupação também que vem movimentando o mercado, que muito tem se falado, é o baixo nível dos estoques, né? De fato, aí estamos com essa preocupação com a escassez, né? Para atender não só a demanda interna aqui no Brasil também, como as nossas exportações. Como é que está essa situação? O que você diria com relação a isso? Isso é uma realidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, acredito eu. A Minasul hoje está participando de um evento que é o NCA, que está acontecendo esse ano em Houston, e lá o pessoal tem perguntado se tem oferta, se tem café disponível. A gente percebe que o mundo inteiro está com o estoque baixo, e em função dos juros que subiram e não caíram mais, em função da própria inflação, então ninguém quis refazer os estoques, pelo menos por enquanto. Então, essa sensação, ela é real e essa sim traz aqui grandes volatilidades aqui para o mercado técnico, essas volatilidades que a gente tem percebido nos últimos dias. Então, no Brasil também esse estoque é muito baixo. Na mão de produtores é o menor estoque da história, à medida que o preço foi subindo ao longo de todo o semestre, o segundo semestre do ano passado, os produtores foram vendendo. Este ano, os produtores continuaram participando, uma vez que os preços foram mais para cima ainda. Então, o estoque disponível, ele é muito pequeno. Disponível é o estoque que está livre para ser negociado, com exceção de algumas tradings que fizeram posições, estão acertando, lógico, até agora. E esse pessoal ainda tem café que a gente não sabe quando que eles vão disponibilizar para o mercado. Mas na mão do produtor é baixo, na mão das trades o estoque é baixo, lá fora o estoque também é baixo. E aí sim justifica esse aumento ao longo do ano passado inteiro e até agora, e ainda com projeções até pelo menos o início da safra de um mercado bem firme. E com relação de fato a esses preços, né, essa volatilidade, o que também interferiu aí essas altas recordes, né, desde o início do ano, como que estão as negociações aí pela região, Eberson? Como que os produtores têm encarado, têm conseguido movimentar aí, movimentar o caixa? Como que está essa situação? A gente tem relatos, Rafaela, que o produtor está bem capitalizado e faz sentido porque vendeu o estoque praticamente todo, né, e não usou esse dinheiro ainda. Negociações ocorrem, a gente percebe dois mercados bem separados, um que é do curto prazo, aqui que vai até junho, julho, talvez até agosto, e outro dali para frente. Os produtores que ainda têm café, eles estão segurando. Esse clima quente, com algumas regiões 5 graus acima da média, que a gente está enfrentando aqui no início de março, final de fevereiro, isso dá um gás a mais, uma coragem a mais para o produtor que ainda tem café em segurar mais um pouco, para que já já tem mercado de clima, frentes frias, não só no Brasil, mas o clima está
irregular no mundo todo, em todos os países produtores de café. Isso traz essa coragem a mais para o produtor, tanto no curto como safra 25, a próxima safra. Ele fica com o pé atrás, ele já travou uma grande parte, uma grande não, ele já travou uma fatia, que são os barters que ele trava em troca de produtos, que garante parte do seu custo de produção, e ele está aguardando o desenrolar, principalmente do clima, para ele fazer. Mas negociações sempre tem. E Eberson, com relação de fato aí, né, a gente comentou um pouquinho essa forte onda de calor novamente que vem trazendo a preocupação para essa fase final aí do desenvolvimento das lavouras, né? Quais são as expectativas então aí para a região com relação a essa safra? A gente já sabe, né, que tem uma possível quebra, muito já tem se falado sobre isso, mas qual que é a expectativa de vocês aí com relação a essa safra de 2025? Esse calor, ele coloca em risco a granação dessa safra 25, que o fruto está lá, e já tem fruto querendo madurar, a gente vê aí por aí já as pontas das árvores querendo mostrar uma cara ali de maturação. Mas principalmente é a granação dessa safra 25 e também a expectativa em relação a 26. É um período grande, sem água, então, além de não granar direito, também a lavoura não vai vegetar o que iria vegetar em outras épocas, que é o que projeta a safra 26. Com tudo isso, é difícil calcular direitinho, colocar um percentual, ou de peneiras, ou de quebra, ou de algo assim em ambas as safras, 25 e 26, não dá para calcular, as opiniões são bem divididas, alguns mais otimistas, outros um pouco mais pessimistas ou realistas, não sei, mas fato é que com certeza trouxe algum dano, alguma coisa prejudicou sim para as duas safras. E o que podemos então aí esperar, né, para os próximos dias com relação a essa movimentação de mercado, na sua opinião, e também com o seu conhecimento? Vamos seguir com esse mercado volátil, pelo menos então aí até a entrada dessa safra, né? Vamos ter ainda aí essas altas, novamente recordes, ou o mercado tende a se estabilizar um pouquinho mais? Não, estabilizar eu não acredito, Rafael. Eu acho que essa volatilidade ela vai permanecer até. A única coisa que vai fazer acalmar o mercado em termos de volatilidade, não digo cair ou subir mais, mas a volatilidade deve ser acalmada com o início da safra, se ali correr tudo bem. Querendo ou não, entra café brasileiro, é o maior país produtor de café e isso acaba segurando. A gente está com o próximo vencimento lá na Bolsa, que é o maio. O março acabou de sair, a gente acompanhou toda essa movimentação. Nova York lá em 4,30. Provavelmente, eu não sei falar quanto, né? Mas o mercado deve ter um outro rally, grandes volatilidades para o vencimento maio. Pelo jeito, ele já iniciou com essa alta desses 3 dias. E essa realização de hoje, provavelmente esse movimento de maio já iniciou. Agora, para a safra nova, ali a gente vai ter que ver, porque tem muita coisa para acontecer até lá, inclusive sair esse veranico, entrar as chuvas, e passar o período de frentes frias para a gente aguardar a próxima florada. E Eberson, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria então que você deixasse aí, né, algumas dicas, algumas opiniões aí para os produtores com relação a, de fato, essas preocupações com relação ao estoque, ao clima, né, tudo que vem movimentando o mercado do café. Como que fica a posição do produtor, o que ele pode se atentar e levar em consideração aí para os próximos dias? Acho que o principal para nós, Rafael, é o seguinte: independente se está oscilando muito ou não, se pode cair um pouquinho na safra ou não, se vai ter frente fria ou não, se o consumo vai ser impactado em função do preço ou não. O principal é o produtor dar sequência na atividade dele, então ele precisa ter o custo atualizado em mãos. Se ele quiser travar ou participar do mercado para a safra nova, que é quando ele vai ter o café, então ele não deve ficar olhando nesse mercado spot ou nesse mercado de curto prazo que está invertido
em função de outros fatores que não tem muito a ver com o café. Então, ele tem que focar na margem que ele está tendo e participar do mercado. Isso vale tanto para agora como para quando iniciar a sua safra, tá? Outra coisa importante que eu creio que todos os produtores já fazem hoje é evitar investimentos ou um imobilizado longo prazo sem estar travado em café, porque a gente sabe, existe um ditado antigo, né, que o preço busca o custo. Então, mais cedo ou mais tarde, se o clima deixar, a produção vai subir no mundo, ou é o consumo que vai dar a resposta dele, e os preços vão voltar. Isso é certeza. Quando a gente não sabe, não dá para saber. Vai depender muito do clima. Mas ele tem que fazer o que deve ser feito: custo atualizado e garantir as margens que são boas, tanto no curto prazo como no longo prazo. Maravilha, Eberson. Bom, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente e agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, Rafael, à disposição. Até a próxima, Eberson. Valeu. Bom, é isso. Hoje, então, o mercado, né, nas bolsas internacionais, o Arábica aí está com uma queda de mais de 5% nos futuros. De fato, né, como conversamos, um movimento aí de realização, mas os preços seguem sustentados aí, de fato, pela preocupação com o clima, principalmente nessa fase final de granação, que vai trazer aí, de fato, a qualidade da safra, né, 25-26. Seguimos então acompanhando tudo e aguardando aí o desdobramento aí desse clima para ver como que vai ficar a situação nas próximas semanas. E você segue acompanhando tudo com a gente. Eu vou ficando por aqui, agradeço sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.